Como conceitos bakhtinianos aparecem nos parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa. É sobre isso que eu falo neste vídeo. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos, um estudioso das obras do Círculo há cerca de 20 anos. A proposta deste vídeo é abordar como conceitos bakhtinianos aparecem nos PCNs e especialmente como o conceito de gêneros discursivos aparece nesse documento e vai repercutir em várias práticas de ensino e aprendizagem de língua portuguesa, inclusive impactando a elaboração e a avaliação de livros didáticos. Bom, então a nossa proposta hoje é falar dos conceitos bakhtinianos nos PCNs, nos Parâmetros Curriculares Nacionais de terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental língua portuguesa, publicados em 1998. Existem outros parâmetros curriculares nacionais, inclusive existem os PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Médio, mas eu vou dar centralidade aos PCNs de 98, que são aqueles referentes aos terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, que compreendem o que antes era chamado de quinta a oitava série e que hoje é o sexto a nono ano do ensino fundamental. Obviamente que o que é colocado aqui também vai impactar o ensino médio e, inclusive, outras propostas de ensino em outros níveis de ensino. Bom, vamos inicialmente passar por questões gerais. A proposta desse primeiro vídeo, que vai abordar os PCNs, é falar de alguns aspectos gerais para que você se familiarize com o próprio documento dos PCNs e comece a observar ali questões bakhtinianas. Depois, na sequência, eu vou elaborar outros vídeos em que eu vou detalhar como aparecem questões bakhtinianas nos PCNs. Porque é muito comum as pessoas falarem, existe uma influência do Bakhtin nos PCNs. Existem influências dos conceitos bakhtinianos nos PCNs, mas muitas vezes nós não sentimos, nós não vemos, nós não percebemos a materialidade disso no texto, e é isso que nós vamos fazer na sequência. Mas inicialmente eu gostaria de destacar aspectos gerais que vão nos conduzir a esse olhar para procurar os conceitos bakhtinianos nos PCNs e entender como esses conceitos são fundamentais e que influência tão grande eles tiveram no desenvolvimento das práticas de ensino de aprendizagem de língua portuguesa a partir dos PCNs de 1998. Dando início às questões gerais, eu vou destacar a questão do texto comunidade de ensino. Essa não é uma questão necessariamente bakhtiniana, mas é a partir disso que os conceitos bakhtinianos entrarão nos PCNs. Uma questão fundamental dos parâmetros curriculares nacionais é que eles trazem o texto comunidade de ensino. Para que nós entendamos isso, é preciso saber que havia uma crítica segundo a qual as aulas de língua portuguesa eram focadas, se não exclusivamente, muito grandemente, apenas no ensino de gramática. Então havia uma crítica de que as aulas de língua portuguesa eram fundamentalmente aulas de gramática e que não havia espaço para o texto. A proposta de trazer o texto como unidade de ensino vem especialmente da proposta do professor Vanderlei Geraldi, que vai dizer que o texto deve ser o centro da aula de língua portuguesa. Então, a partir dessa proposta do Geraldi, a ideia é que a escola trabalhe a partir do texto, tanto as práticas de leitura, de escuta de texto, quanto as práticas de produção de textos e a prática de produção de oralidade. Então, o texto vai ter uma centralidade e até mesmo a análise gramatical, a gramática, partiria do texto naquilo que o professor Vanderlei Geraldi chamará de análise linguística. Em síntese, para esse primeiro ponto, o que nós temos? Se antes as aulas de língua portuguesa eram fundamentalmente aulas de gramática, a proposta é que agora a centralidade do ensino seja a partir do texto. Que haja práticas de leitura e de produção de texto escrito, que haja práticas de escuta e de produção de oralidade. Então, o que nós temos? Vai se deixar, de alguma maneira, a gramática de lado, ou pelo menos não se dará tanta ênfase e se trabalhará
principalmente com textos. Então, o texto será a unidade de ensino. E isso de fato acontece, porque o que nós vemos é que antes havia realmente uma centralidade no ensino de gramática, e hoje, mesmo quando nós vamos olhar nos livros didáticos e práticas didáticas o ensino de gramática, muitas vezes se parte do texto. Se esse trabalho é bem realizado ou não, isso já é discussão para um outro vídeo, mas o fato é que certamente hoje os materiais didáticos e possivelmente muitas práticas didáticas, elas partem mais do texto. Muito bem, mas os PCNs eles avançam ainda. E além do texto, os PCNs vão observar que todo texto, toda fala, toda escrita, elas se realizam, todos os textos, todas as falas se realizam por meio de um gênero discursivo. Explicando. A minha fala aqui hoje, a minha explicação inicial sobre conceitos gerais, aspectos gerais dos PCNs, eu poderia estar realizando essas explicações em uma aula, mas seria um gênero diferente. O gênero por meio do qual eu realizo essas explicações hoje é o gênero vídeo do YouTube. Mas as explicações podem parecer as mesmas de uma sala de aula, mas não são. Por quê? Porque essa fala, essa oralidade, ela se realiza em um gênero discursivo diferente. Em uma sala de aula, em um gênero discursivo aula, se pressupõe que aquele texto abordado, no caso os PCNs, eles estão dentro de uma sequência de textos que o professor vai ler. Pressupõe que os ouvintes são alunos matriculados naquela disciplina e que, portanto, têm uma certa obrigatoriedade de presença naquela disciplina, que provavelmente serão avaliados em razão daquela aula, da leitura daquele texto. Diferentemente, aqui no gênero discursivo vídeo do YouTube, essas explicações elas podem ser assistidas por pessoas que não são alunos, podem ser inclusive assistidas por pessoas que já são professores, que não estão com um vínculo em alguma instituição de ensino. Essas explicações podem ser ouvidas aleatoriamente, sem uma sequência pré-definida dentro de uma disciplina. E um ponto muito importante é que ninguém vai ser diretamente avaliado em uma prova, em uma avaliação a respeito dessas explicações. Então isso mostra que esse exercício de oralidade, que essa oralidade, ela se realiza de modos diferentes em gêneros discursivos diferentes, porque existem interações discursivas diferentes. Ainda que seja eu ministrando as mesmas explicações, aquele sujeito para o qual eu dirijo, às vezes é um aluno no gênero discursivo aula, às vezes é um espectador do YouTube no gênero discursivo vídeo do YouTube. Então os PCNs eles já percebem isso. E eles vão dizer que qualquer texto é realizado por meio de um gênero discursivo. Mas aqui eu dei exemplos de oralidade e também nós temos de escrita, ou seja, um texto escrito ele pode ser materializado em um romance, em uma crônica, em um e-mail, em uma receita, em uma lista de compras, ou seja, numa infinidade de gêneros discursivos. Um ponto que eu gostaria de destacar a respeito da questão dos gêneros discursivos é que nos PCNs não aparece a expressão gêneros discursivos, nem a expressão gêneros do discurso ou gêneros dos discursos. Não aparecem essas expressões que, a meu ver, são expressões mais propriamente bakhtinianas. Nos PCNs, quais expressões aparecem? Aparecem as expressões gêneros, sem qualquer classificação, sem qualquer especificação, ou gêneros de texto ou gêneros textuais. Eu já falei a respeito da distinção entre gêneros discursivos ou textuais no vídeo que eu coloco aqui no slide, que eu também vou colocar na descrição deste vídeo. Mas, de todo modo, apenas esclarecendo. A ideia de gêneros textuais provavelmente aparecem nos PCNs em 1998, porque na década de 90 existia uma grande força da linguística textual na divulgação desse conceito de gêneros textuais, que provavelmente foi o modo como a linguística textual assimilou o conceito de gêneros discursivos do Bakhtin e
de alguma maneira, transpôs para a terminologia e o conceito de gêneros textuais. Além disso, provavelmente a expressão gêneros textuais ela era mais facilmente assimilável, mais facilmente compreendida pelos professores, que são os destinatários principais dos parâmetros curriculares nacionais. Mas se os PCNs falam em gêneros, gêneros de texto e gêneros textuais, por que eu insisto em falar em gêneros discursivos? Porque, para mim, a base dessa discussão são as ideias do Bakhtin, as ideias do Círculo de Bakhtin. Então, sendo mais fiel, de alguma maneira, ao pensamento dele, eu prefiro ainda falar em gêneros discursivos. Mas estou pontuando que no documento dos parâmetros curriculares nacionais, a expressão que aparece é gêneros textuais, gêneros de texto ou gêneros somente. Tudo bem? Então nós vimos dois pontos: o texto como unidade de ensino e a questão que o texto é sempre realizado, concretizado, materializado na forma de um determinado gênero discursivo. Um outro aspecto que vale a pena nós nos atentarmos é que os PCNs trazem o texto como unidade de ensino. Eles vão observar que o texto se realiza sempre na forma de um gênero discursivo. Mas, além disso, os PCNs vão propor que nas atividades de ensino e de aprendizagem de língua materna, de língua portuguesa, haja uma variedade de gêneros discursivos. Ou seja, é a partir dos PCNs que nós vamos ver que, por exemplo, muitos materiais didáticos, eles não vão se restringir, por exemplo, apenas à leitura de textos literários. Outros gêneros também entrarão no ambiente escolar para serem lidos. Gêneros do âmbito da esfera jornalística, como editorial, reportagem, notícia, gêneros discursivos na escrita de outros âmbitos, como carta, como e-mail, como relatório, como um conto, uma crônica, enfim, outros gêneros passarão a habitar as práticas de ensino. Também gêneros da oralidade, nós vamos ter, quando eu penso na escuta, a contação de história, a escuta da leitura de determinadas obras, a apreciação de obras literárias, vai se propor que os alunos participem de gêneros da oralidade, como seminários, debates regrados, a simulação de entrevistas de emprego. Ou seja, além de olhar o texto como unidade de ensino, enfatizar a questão de que os textos são sempre materializados por meio de um gênero discursivo, os PCNs avançam e vão propor que haja uma variedade de gêneros discursivos, que não se atenham nas práticas de ensino e de aprendizagem a apenas um ou poucos gêneros discursivos. Pensemos, por exemplo, que nas propostas de produção de texto, que nas propostas de redação, de escrita, não se olhará mais apenas com a ideia de que o aluno deve escrever tão somente uma redação de tipo dissertativo argumentativo, mas que ele escreva outros gêneros discursivos. Então, vai se propor que o aluno escreva uma variedade de gêneros discursivos e não apenas um gênero discursivo. Bom, então os PCNs eles vão propor uma variedade de gêneros nas práticas de oralidade. Nos PCNs vai aparecer a ideia da escuta, a escuta de determinados gêneros da oralidade. Então, quando o professor, por exemplo, lê para os alunos, ou quando alguns alunos leem para outros alunos, e também na produção de gêneros da oralidade. Como eu disse, seminário, debate regrado, a simulação de entrevistas de emprego. Então, tem uma importância os PCNs trazerem para as práticas de ensino-aprendizagem gêneros que não habitavam provavelmente o ambiente escolar. E também variedade de gêneros nas práticas de escrita, a leitura de vários gêneros discursivos, que ainda permanecem alguns gêneros da literatura, sim, contos, crônicas, às vezes fragmentos de romances, mas também nós temos a leitura de outros gêneros que pouco habitavam o ambiente escolar, como, por exemplo, as charges, as histórias em quadrinhos, que começam a aparecer nas práticas e nos livros didáticos, especialmente a partir dos PCNs.
e também a produção de vários gêneros escritos. Como eu disse, indo além daquele mero exercício escolar de redação de tipo dissertativo argumentativo. Aqui também nós precisamos comentar a respeito um pouco das nomenclaturas utilizadas nos PCNs. Eu disse que os PCNs eles trazem a centralidade da questão do texto. E eles vão falar do texto escrito, o que é uma nomenclatura razoavelmente comum, mas quando eles falam de oralidade, quando os PCNs falam de oralidade, eles trazem texto oral, a expressão texto oral. Os PCNs entendem que a produção de uma fala é um texto, é algo com sentido, é um todo com sentido. Então se usa a expressão texto oral, produção de textos orais, escuta de textos orais. Essa fala, por exemplo, minha, seria considerado um texto oral do gênero vídeo no YouTube. Uma aula seria considerado um texto oral do gênero discursivo aula. Um seminário seria considerado um texto oral do gênero discursivo seminário. Enfatizo isso apenas para mostrar que ali nos PCNs existe a expressão texto oral que se refere à oralidade, à produção da fala em determinados gêneros discursivos. E ainda, de alguma maneira, detalhando essa questão das nomenclaturas, porque essas questões são importantes e às vezes nós precisamos nos situar por que em determinado momento se usa determinada terminologia, porque em outro momento se usa outras terminologias. Eu gostaria de destacar o fato de que nos PCNs, a expressão que mais aparece quando se refere agora à escrita é produção de texto, mas que, ao meu ver, a expressão mais correta seria produção de gêneros escritos ou produção de gêneros discursivos escritos. Para que você olhe com mais detalhes a respeito das diferentes nomenclaturas quando nós pensamos na produção de textos escritos, na produção da escrita, eu recomendo que você assista ao vídeo História do Ensino Escolar da Escrita. Neste vídeo, me baseando principalmente no texto da Era da Composição, a Era dos Gêneros, o ensino de produção textual no ensino médio, do professor Clécio Bunzi, nós vamos ver que em diferentes momentos históricos houve diferentes nomenclaturas para o texto escrito. Era composição, depois passou a redação, depois produção de texto e hoje nós falamos em gêneros discursivos ou gêneros da escrita, gêneros discursivos da escrita. Então nós temos 4 nomenclaturas que correspondem a diferentes períodos históricos e que mostram diferentes concepções de escrita e de linguagem. Nós temos composição, redação, produção de texto e a produção de gêneros discursivos, a escrita de gêneros discursivos. Os PCNs, eles ainda falam em produção de texto, mas vejam como de alguma maneira isso é um pouco contraditório, porque embora eles estejam mobilizando a expressão produção de textos, eles estão falando da produção de gêneros discursivos. Lucas, talvez você me pergunte, mas não é a mesma coisa? Quando eu penso em produção de texto, provavelmente eu estou considerando a escrita como algo muito geral. Eu produzo um texto qualquer, que pode ser de qualquer gênero. Mas quando eu estou falando de produção de gêneros discursivos, eu já estou focalizando que a escrita sempre acontece por meio de um gênero discursivo específico. Então eu não produzo textos, eu produzo gêneros discursivos escritos, determinados gêneros discursivos. Digamos assim, quando nós pensamos em produção de texto, principalmente no ambiente escolar, parece que o único texto que é produzido são os textos de cunho dissertativo e argumentativo. Mas quando eu olho para a questão da produção de gêneros discursivos, eu vou olhar que existem várias práticas de escrita e que não dizem respeito a apenas gêneros de cunho mais dissertativo e argumentativo. Tanto que aparecerão nas práticas didáticas e nos livros didáticos
propostas de escrita de gêneros muito diferentes. Conto maravilhoso, fábula, crônica, para o aluno. Então eu expando, eu vou além da ideia do texto meramente dissertativo argumentativo. Então, embora os PCNs mobilizem a expressão produção de texto, o que eles estão propondo é a produção de gêneros discursivos. Bom, como nós temos visto, o que acontece? Os PCNs às vezes estão mobilizando determinados conceitos, mas usando expressões de talvez não tão adequadas para aqueles conceitos. Inclusive, isso é uma crítica muito comum que nós vemos quando os teóricos, os pesquisadores, linguistas vão analisar os PCNs. E aí eu ainda trago 2 pontos correlacionados a isso. O fato de que nós temos que entender que os PCNs eles são um conjunto de diferentes vertentes teóricas. No meu exercício de análise dos PCNs, eu vou olhar para questões bakhtinianas, para questões dos conceitos bakhtinianos mobilizados nos PCNs. Mas os PCNs não se restringem aos conceitos bakhtinianos, eles não são puristas, não vão olhar apenas para os conceitos bakhtinianos. Nos PCNs, nós vamos ter articulação dos conceitos bakhtinianos com o conceito de outras vertentes teóricas, da linguística textual, da psicolinguística, da análise do discurso, da aquisição da linguagem, enfim, de outras áreas, e não apenas bakhtinianos. Existe, inclusive, uma crítica que diz que os PCNs fazem uma miscelânea. Pode ser que isso de fato aconteça, mas o fato é que os PCNs eles precisaram articular diferentes vertentes teóricas para dar conta da complexidade do ensino. Além disso, como eu venho já enfatizando ao longo do vídeo, os PCNs são um documento marcado pelas discussões da época. Então, eles, embora avancem, por exemplo, trazendo a questão dos gêneros discursivos, às vezes eles vão trazer nomenclaturas que não são ainda tão, digamos, coerentes com aquelas vertentes teóricas. Assim, quando eles mobilizam o conceito de gêneros discursivos, nos PCNs nós vemos a expressão gêneros textuais. Embora eles mobilizem a ideia do ensino e da aprendizagem de gêneros da oralidade e da escrita, eles falam em produção de textos escritos e produção de textos orais. Isso é uma marca da época. É uma marca daquelas discussões que estavam acontecendo na década de 90 e que antecederam a década de 90. Ainda com relação a essa questão das discussões marcadas pela época, eu vou enfatizar 2 pontos. Uma é as referências bibliográficas. Aqui esses 2 pontos nas referências bibliográficas. Uma é que quando nós olhamos as referências a respeito diretamente do Círculo de Bakhtin, nós temos apenas 2 referências. Bakhtin, Estética da Criação Verbal, São Paulo, Martins Fontes, 1992. Ou seja, os PCNs estão mobilizando a coletânea estética da criação verbal ainda na tradução que nós tínhamos à época, que era uma tradução não feita diretamente do russo para o português, mas uma tradução a partir da edição francesa. Então, os PCNs eles estão mobilizando principalmente o conceito de gêneros discursivos a partir da tradução da tradução francesa do texto em russo. Nós ainda não contávamos no Brasil com a tradução diretamente do russo da estética da criação verbal. Ainda em relação à estética da criação verbal, eu gostaria de enfatizar que estética da criação verbal é uma coletânea de textos do Bakhtin de diferentes épocas do Bakhtin. Isso mostram diferentes facetas do desenvolvimento intelectual do Bakhtin e de diferentes temas. Então nós temos textos de 1919, textos da década de 20, textos da década de 70 e textos como os gêneros do discurso da década de 50. Além disso, esses textos eles abordam temáticas que, ainda que correlacionadas, muito diversas. Nós vamos ver discussões sobre questões de ética, de estética, questões da análise
do autor e da personagem, questões de metodologia das ciências humanas e a questão dos gêneros discursivos. Por que eu estou dizendo isso? Porque provavelmente o que os PCNs estão mobilizando de estética da criação verbal é o texto, os gêneros do discurso, e não todas as outras complexas discussões que estão presentes nessa coletânea que é estética da criação verbal. Ainda, quando nós vemos a referência a marxismo e filosofia da linguagem, nós vamos ter que os PCNs eles trazem a edição de 1990, cuja primeira edição no Brasil é de 1979, pela UCITEC, e trazem como autor exclusivamente o Bakhtin, sendo que muitos já mobilizavam aí Bakhtin barra Balachinov, embora muitos falassem comumente que o texto era do Bakhtin, nós às vezes nas referências fazemos referências como sendo Bakhtin barra Balachinov. E hoje nós temos, principalmente a partir das discussões da professora Sheila Grillo e das novas traduções feitas pela professora Sheila Grillo e pela professora Ekaterina Américo, a figura do Balachinov sendo destacada, pelo menos como aquele que assinou o Marxismo e Filosofia da Linguagem. É assim que aparece na primeira edição russa de 1929. Então, ao longo desses vídeos, quando eu falar a respeito de alguns conceitos que, a meu ver, vêm de ecos de marxismo e filosofia da linguagem, eu vou referenciar esses conceitos como sendo do Balachinov. Embora, sim, eu ache que ainda hoje não é possível dizer com todas as letras que os conceitos sejam só do Balachinov, sejam só do Bakhtin, ou tenham sido desenvolvidos em conjunto pelo Balachinov, pelo Bakhtin, pelo Balachinov, pelo Bakhtin e pelo Medvedev. Mas o fato é, como a assinatura que vem na capa do livro, nessa edição atual da nossa tradução de Marxismo e Filosofia da Linguagem, e na tradução, e na primeira edição russa de 1929, eu vou me referenciar a esses conceitos como sendo do Balachinov. Veja como isso é uma marca da época. Naquele momento era muito comum que as pessoas se referenciassem a estética da criação verbal como estética da criação verbal sendo um sinônimo dos gêneros do discurso, o que não é, porque estética da criação verbal traz vários textos do Bakhtin, e muita gente referenciava marxismo e filosofia da linguagem como sendo, sem dúvidas, sem nenhuma discussão a respeito da autoria, como sendo do Bakhtin, o que já não acontece hoje. Isso é explicável pelo transcurso do tempo. Os PCNs são de 98, hoje nós estamos em 2023, 25 anos separam a publicação dos PCNs deste vídeo, mas talvez você se pergunte, então por que é tão importante falar? Porque é a partir dos PCNs que muitas práticas de ensino e de aprendizagem de língua portuguesa mudarão. Destaco ainda aqui nas referências, quando eu comecei falando que um principal ponto dos PCNs é a centralidade do texto, nas referências, se você quiser consultar, eu indico o texto na sala de aula, leitura e produção do professor Vanderlei Geraldi, que é de 84. Que existem outras referências ali muito interessantes do professor Vanderlei Geraldi, mas a questão do texto, da centralidade do texto, você vai encontrar mais facilmente no texto na sala de aula. Continuando, vamos fazer então uma síntese desses 3 primeiros pontos gerais. O primeiro é: os PCNs trazem o texto como unidade de ensino. Os PCNs de língua portuguesa, eles vão propor então que se deixe de lado ou não se dê tanta ênfase ao ensino da gramática e que o texto passe a habitar o ambiente escolar para práticas de leitura e de escrita de textos escritos, para as práticas de escuta e de produção de textos orais, conforme a nomenclatura dos PCNs. Os PCNs avançam e vão observar que qualquer texto, qualquer fala é realizado por meio de um gênero discursivo, embora eles tragam a expressão gênero textual, isso é um avanço. Observar que não é o texto em abstrato, mas é o texto realizado por meio de um gênero discursivo específico.
E, além disso, os PCNs avançam mais uma vez e vão propor que no ensino haja o exercício de uma variedade de gêneros discursivos nas práticas de produção de escrita e de oralidade, nas práticas de, nos termos dos PCNs, de produção e de recepção de textos escritos e de textos orais, que eu prefiro falar nas práticas de produção de oralidade em gêneros discursivos da oralidade e nas práticas de escrita em gêneros discursivos da escrita. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo a respeito dos PCNs. Os PCNs são e continuarão sendo um texto muito importante para entender o ensino de língua portuguesa no mundo contemporâneo no Brasil. Eu agradeço você que ficou comigo até o final do vídeo. Peço para que você não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse vídeo, principalmente se o seu colega está interessado, por exemplo, em algum concurso público, que isso sempre cai em concurso para professor. Deixa aí o seu comentário, fala o que você está achando, se você ainda tem alguma dúvida. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.